Olá pessoal, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse, né? Nós ficamos aí 3 semanas sem Rumo à Posse, né? Nós ficamos distantes durante 3 semanas por conta do lançamento dos cursos avançado e básico, né? Compensação, nós vamos agora trabalhar com 3 banquinhas bem legais. Vocês me solicitaram demais, muito, mas me solicitaram muito mesmo. Selecom, Sesgran Rio e Decan. Tá legal? Nós temos concursos vindo aí nessa sequência, então vamos lá. Hoje, Selecom, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa banca. É uma banca muito interessante. É uma banca que trabalha muito com semântica, tá legal? É uma coisa muito interessante. Semântica de verbos, semântica de orações adjetivas, semântica até de pontuação. Então, o cara vai trabalhar com verbo. Você tem questão de identificação de tempo verbal? Tem, tá? Então, você pode ter uma questão que peça simplesmente a identificação do tempo verbal, mas também pode ter uma questão que sugira, que peça ao aluno, que solicite ao aluno qual é o valor semântico daquele tempo verbal. Por exemplo, os verbos no modo indicativo indicam um valor de afirmação, de certeza. Os verbos nos verbos no modo subjuntivo, já trabalho no campo da possibilidade, da hipótese. Então, coisas que eles cobram, certo? Muita questão de conectores, gente, muita questão. Se existe um assunto que você vai ter que estudar, é a parte de conectores, tanto conjunções quanto preposições. Lógico, conjunções sempre caem mais que preposições, mas muita questão também de valor semântico de preposição. Muita questão. Tá legal? Orações adjetivas. Ele não pede a classificação da oração, ele pergunta se aquela oração ali, uma oração adjetiva, se está isolada por pontuação, se tem valor explicativo. Se não está isolado por pontuação, se tem valor restritivo, restrição, individualização, especificação. Então, quando você restringe, você delimita, você limita, você individualiza, você especifica, que são palavras sinônimas de restringir. Então, eles trabalham muito com isso, tá legal? Então, muita questão de semântica envolvendo esses elementos. E, obviamente, aquelas questões que envolvem frase certa e frase errada. Então, você vai encontrar a questão de vozes verbais. A questão de vozes verbais também é interessante quando você tem a voz verbal, né? Sobretudo quando você tem a voz passiva analítica, o trabalho foi feito. E você usar o agente da passiva, o trabalho foi feito por João, você identifica quem fez o trabalho. Mas quando você coloca simplesmente a voz passiva, aí tanto faz, analítico-sintética. A sintética você não usa o agente da passiva. Então, quando você usa a sintética, você já não explicita quem praticou a ação. E na voz passiva analítica, se você não usar o agente da passiva, né, você também tem uma intenção linguística. Que intenção linguística é essa? Que é não identificar quem praticou a ação. Então, eles fazem perguntas sobre isso. Então, muita atenção nas questões de voz passiva, sobretudo quanto ao emprego do agente da passiva. Ou seja, se ele usou o agente da passiva, é porque ele quis identificar o agente, ou seja, aquele cara que agiu na voz passiva. Mas se ele não usou o agente da passiva, você não identifica quem agiu, quem praticou aquela ação naquela construção frasal que está em voz passiva. Bom, e aí o resto é basicamente identificação de frase certa e frase errada, né? Concordância, pontuação, tá? Agora uma coisa curiosa, eu vi poucas questões, mas eu nunca deixaria de estudar. Crase, ó, regência, não vi. Eu acho que só vi uma questão de crase e uma questão de regência, mas eu não deixaria de estudar esses assuntos. Porque olha só, você tem concordância, você tem pontuação, você tem emprego de verbos impessoais, que é a identificação de frase certa ou frase errada. Você tem topologia pronominal, certo?
colocação dos pronomes. Então, cara, é óbvio que crase, regência, ortografia, também trabalho com essa parte de identificação de frase certa, frase errada. É aquilo que eu chamo de aplicativo de língua. É aquilo que você tem que aplicar para que a frase fique correta. Muito obviamente, eles também trabalhariam com isso. E, por fim, funções do que. Se o que é uma conjunção, se o que é um pronome relativo, tá? Eles gostam também de trabalhar com esse conceito. Tá legal, pessoal? Aí, o perfil da banca é esse aí. Vamos então para as questões. Questão número 1. Crianças que caminham, crianças as quais caminham, certo? Se eu substituo o que por as quais, é porque esse aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Esta oração subordinada adjetiva não está isolada por sinais de pontuação. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, se ela é restritiva, ela vai ter que passar uma ideia de restrição. Maravilha? É uma ideia de restrição. Aí você busca nas alternativas e você não encontra a palavra restrição. Beleza? Ótimo. Mas você encontra uma palavra muito próxima semanticamente de restrição, que é especificação. Quando você restringe, você especifica, você não abrange. Você não aceita vários, não, você especificou, eu quero esse cara, então eu restringi, eu quero esse cara. Então restringir, delimitar, limitar, especificar estão no mesmo campo semântico. Por isso que a resposta é a letra C. Então é aquilo que eu falo, ele não pediu a classificação da oração, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ele perguntou ao candidato, tá legal? Qual é o valor semântico daquela oração? É uma ideia de restrição, uma ideia de delimitação. E realmente, por essa frase, você vê que é uma ideia de especificação, de restrição, de delimitação. Crianças que caminham para a escola têm mais concentração. Não são todas as crianças que têm mais concentração para desenvolver atividades complexas. Somente, olha lá, a ideia de restringir, de especificar. Estou especificando quais crianças têm mais concentração. Quais são as crianças que têm mais concentração? São aquelas que caminham para a escola. A ideia de restringir. Tá? A ideia não é de abrangência. Não está abrangendo. Não está abrangendo todas as crianças. Certo? Está falando especificamente, especificação, sobre essas crianças que caminham para a escola. Essas é que acabam tendo mais concentração para desenvolver atividades complexas. Então a resposta é a letra C. Legal? Olha só como é que eles trabalham com semântica. Questão número 1, semântica da oração adjetiva. Questão número 2. E aí ele pergunta o seguinte, no último parágrafo, o último parágrafo está aqui. Legal? A forma verbal priorize, então está aqui, a forma verbal priorize, indica valor de ação com valor de... Gente, Maria quer que eu priorize, Maria quer que tu priorizes, Maria quer que ele priorize. Maria quer que priorizemos, priorizeis, priorizem. Então, olha só, isso aqui é o presente do subjuntivo. Maravilha? Gente, presente subjuntivo não trabalha com a ideia da certeza, trabalha com a ideia da possibilidade, com a ideia da hipótese. E olha só o que a frase diz. Assim, eles aprendem a ser cidadãos e a viver o coletivo, enquanto exigimos que o poder público, nós exigimos que o poder público priorize. Se o poder público vai priorizar ou não, não sei. Nós estamos fazendo essa exigência. Nós queremos que o poder público, tá? Nós exigimos, nós queremos que o poder público faça isso. Se o poder público vai fazer isso ou não, não sei. Por isso que não está no campo da certeza, está no campo da possibilidade, da hipótese, tá? Então, campo da possibilidade, que é a característica típica do modo subjuntivo. É você trabalhar no campo da possibilidade, da hipótese.
Questão número 3. Olha só como é que eles trabalham com essa situação da semântica. Olha só, agora nós estamos trabalhando com a semântica da voz verbal. Certo? O uso da voz passiva. Gente, nós temos aqui o segundo parágrafo, certo? Essa frase que ele está querendo. Para a maior parcela que se locomove a pé e de transporte. Então, essa maior parcela se locomove. Isso aqui é a voz ativa. A insegurança, verbo haver no sentido de existir, também é voz ativa. E aí, finalmente, nós temos uma estrutura de voz passiva. Nós temos uma estrutura de voz passiva analítica. Que é o verbo auxiliar ser. Certo? O verbo auxiliar ser. Mais o verbo transitivo direto. Quem considera alguma coisa. O verbo considerar é transitivo direto. No particípio. Certo? Isso aqui é voz passiva analítica. Isso é estrutura típica de voz passiva analítica. Só que, olha lá, o pedestre é considerado um intruso. O pedestre é considerado um intruso. Mas essa frase identifica quem considera o pedestre um intruso. É considerado por quem? Pelo governo? Pelas autoridades? Tá? É considerado por quem? Pelas autoridades? Se eu tivesse a expressão pelas autoridades, tá? Esse termo aqui seria agente da passiva. Seriam esses caras que estariam considerando. Concorda comigo? Só que o texto não diz isso aqui. O texto não diz que são as autoridades, que é o governo, que são as pessoas, que é o povo, sei lá. O texto não identifica quem considera o pedestre um intruso. Se são os motoristas, né? Poderiam ser os motoristas. Não, o texto não diz quem. Se o texto não diz quem considera o pedestre um intruso, o agente da passiva ele não aparece no período. Ou seja, quem é o responsável por considerar, pela ação de ter, de fazer, de estabelecer essa consideração, não aparece no período. Então, quando o agente da passiva não aparece, tá, nós estamos omitindo a pessoa que é responsável por essa ação de considerar. Esse cara não aparece nesse texto. Se eu disser o trabalho foi feito por João, eu sei que João fez o trabalho, eu identifico. Mas se eu simplesmente disser o trabalho foi feito, foi. Mas eu identifico quem fez o trabalho? Não. Ou seja, o agente da passiva não está identificado. É a mesma situação aqui. É considerado? Sim, mas é considerado por quem? Não, o texto não diz, não identifica. Então, se não identifica quem pratica essa ação, o que ele está fazendo? Ele está omitindo o responsável pela ação. Ele está omitindo o responsável por considerar o pedestre um intruso. Ele não está dizendo quem é esse cara que faz essa consideração, que considera isso. Beleza? Olha que questão bonita, gente. Vamos lá. Questão número 4. Olha lá. Questão de semântica. E essa aqui, gente, é uma questão de semântica de preposição. Foi aquilo que eu falei. Né? Conectivos. Conjunções e preposições. Há muitas. Essa banca explora demais questões envolvendo esses temas. Mesmo com. Tá? Mesmo com. Acaba na palavra com a preposição. Então, isso aqui é uma locução prepositiva. É uma locução prepositiva. Então, ele está trabalhando com o valor semântico desta locução prepositiva. Então, mesmo com todas as dificuldades citadas, nós fizemos o trabalho. Eu não estou nem com a frase completa. Eu só estou com esse fragmento. Mas esse fragmento já é totalmente suficiente para você matar a questão. Então, né, continuando a frase, de qualquer maneira, mesmo com todas as dificuldades já citadas, fizemos o trabalho. Havia dificuldades? Havia. Essas dificuldades atrapalharam? Lógico que atrapalharam. Mas me impediram de fazer o trabalho? Não, não impediram. Então, isso aqui é uma conjunção, não, é uma locução prepositiva que estabelece uma ideia de concessão.
certo? Uma ideia de concessão. Tanto que nem faz sentido. Por causa de dá uma ideia de causa, de acordo com uma ideia de conformidade. O apesar de mantém a ideia de concessão. Então, apesar de todas as dificuldades, fizemos o trabalho. As dificuldades existiram? Existiram. Elas atrapalharam? Lógico que atrapalharam. Mas me impediram de fazer o trabalho? Não. A ideia de concessão é conservada. Beleza? Ótimo. Questão número 5. Essa questão aqui é meramente de identificação do tempo verbal. Beleza? Olha lá, um olhar mais amplo que considere. Curioso, a outra questão que fala sobre verbos que nós vemos aqui também trabalha com presente subjuntivo. Só que lá ele pediu o valor semântico daquela forma verbal. Aqui também é o presente subjuntivo. Olha lá, um olhar mais amplo que considere. Maria quer que eu considere, que tu consideres, que ele considere. Maria quer que consideremos. Eu ensino esse macete do presente subjuntivo com essa aqui. Maria quer que. Sempre que nós usarmos Maria quer que, inevitavelmente, a forma verbal vem no presente subjuntivo. Então, Maria quer que eu considere, Maria quer que ele considere, presente subjuntivo. Que mantém? Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Mantém é presente, sim, mas é um presente do indicativo, não do subjuntivo. Maravilha. As pessoas tenham... Opa, Maria quer que eu tenha, Maria quer que tu tenhas, Maria quer que ele tenha, tenhamos, tenhas, tenham. Presente do subjuntivo. É essa a resposta, letra B de bola. Por que substituímos? Olha só, gente, eu não estou com a frase completa. Tá? Mas olha lá, eu substituo, tu substituis, ele substitui. Nós substituímos. Substituímos pode ser presente no indicativo. Agora, eu substituí, tu substituíste, ele substituiu. Nós substituímos. Substituímos também poderia ser pretérito perfeito do indicativo. Aí depende do contexto. É uma forma verbal comum a dois tempos, presente indicativo e pretérito perfeito do indicativo. Por fim, letra D. Um dos maiores desafios que todos os países enfrentam. Eu enfrento, tu enfrentas, ele enfrenta, enfrentamos, enfrentais, enfrentam. Essa forma verbal está no presente indicativo. Maravilha! Então, confirmamos a resposta à letra B de bola. Questão número 6. Ele pede a opção correta quanto à concordância. Vamos lá. No Brasil, atualmente 7,8% de adolescentes e jovens na faixa etária de 13 aos 17 anos, 7,8% de adolescentes, se eu concordar com 7,8%, está no plural, 7,8%, 7%, né? Sempre é o que vem antes, no percentual, é o que vem antes da vírgula, 7%. 7, lógico, é plural. Leva o verbo para o plural. Também poderia concordar com adolescentes. Também plural. Então, o certo é situam-se. Um detalhezinho que não é de concordância, mas também está errado, é na faixa etária, se eu coloquei só a preposição de, eu tinha que usar só a preposição a. Tem nada a ver com concordância, de 13 a 17 anos. Ou, o que eu poderia fazer é colocar a preposição em artigo antes dos dois. Dos 13 aos, aí eu tenho preposição de mais o artigo os, dos 13 aos 17 anos. Mas isso aqui não tem relação com concordância, não seria isso que teria valor definitivo na resposta. Letra B. Tendo em vista a qualidade de vista da população. Qualidade de vista deve ser qualidade de vida, né? Bom, vamos lá. Quantos cuidados não teriam as nossas bisavós? Olha, quando você colocando a frase na ordem direta, você vai identificar claramente que o sujeito é as nossas bisavós. As nossas bisavós não teriam quantos cuidados, não teriam tantos cuidados.
Então, as nossas bisavós é sujeito. São elas que vão ter ou não cuidado. E esse sujeito está no plural. Lógico, o verbo tinha que estar no plural. O certo seria não teriam. Vamos lá. Letra C. Dentre as pessoas menos saudáveis, as menos preocupadas, talvez não se encontre essa pessoa. Tá? Ou seja, o sujeito do verbo encontrar é a oração que começa no quem. Esse cara, que cara? Quem não tenha comido alimentos industrializados na vida, talvez não se encontre. Talvez você não encontre essa pessoa. E detalhe, quem encontra alguma coisa. Na realidade, o termo essa pessoa até exerceria a função de objeto direto. Então, eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Isso forma a voz passiva sintética. Por isso que eu disse que esta oração acaba exercendo a função de sujeito. Não se encontre esse cara. Que cara? Quem não tenha comido alimentos industrializados. Ou seja, esta oração seria objetiva direta se eu não tivesse o ser. Ela passa a exercer a função de sujeito. Por quê? Porque eu tenho o verbo transitivo direto com o pronome ser. Então eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. E o fato justamente de o sujeito do verbo encontrar ser oracional, ser esta oração que começa no quem, faz com que esse verbo obrigatoriamente seja flexionado na terceira pessoa do singular. Tá legal? Continuando. Quem não tenha, o sujeito de tenha, aí já é o pronome quem. O pronome quem faz com que a forma verbal tenha venha para a terceira do singular. Beleza. Para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causam. Falar daquelas as quais. Ou seja, aquelas pessoas não têm ideia. Tem está na terceira pessoa do plural. Repare. Vou até apagar o as quais aqui. Vou colocar o as quais. Pronto. Olha lá. Repare que tem está com acento circunflexo. Por quê? Porque o sujeito dele está no plural. Falar daquelas, aquelas pessoas não têm ideia. O sujeito do tem é o pronome relativo que por sua vez se refere ao demonstrativo aquelas que está contraído a preposição de. Então, aquelas pessoas não têm ideia do mal que aquelas mesmas pessoas causam. Então, aquelas mesmas pessoas causam. Então, elas não têm ideia, né? Aquelas pessoas não têm ideia, por isso que tem no plural com acento circunflexo, do mal que essas mesmas pessoas causam. Essas pessoas causam mal aos outros. Por isso que o verbo causar também está no plural. Cara, a letra C é bonita, difícil, pesada e correta. Melhor questão, uma questão de concordância muito bem feita. Por fim, a letra D, que tem que estar errada, né? Modelos mais avançados, sofisticados e eficientes de aparelhos para exames na área médica, como costumava ser o tomógrafo costumava ser assim, quando ele, o tomógrafo, surgiu, só que agora olha lá o erro, olha a sequência, isso aqui é um elemento intercalado, certo? A sequência é modelos mais avançados, sofisticados e eficientes, esses modelos estão presentes nos melhores hospitais. O erro de concordância está aqui. Sujeito no plural, modelos mais avançados. O verbo tinha que estar no plural. Maravilha? Questão número 7. Legal? Questão número 7 é uma questão de pontuação e dentro daquele perfil. Olha lá, a gramática também servindo para interpretar. Tá legal? Para você identificar o valor, o porquê de você usar aquela vírgula. Qual é a explicação sintática e semântica daquela vírgula. Legal? As vírgulas empregadas nesse trecho servem para quê? Na realidade, você tem que ter uma explicação sintática e semântica. Vamos lá. Melhora na capacidade de concentração. Item 1. Fixação de conteúdos, tal. Item 2. Raciocínio lógico, item 3.
Memória, item 4. Repare que entre o item 1 e 2 eu usei a vírgula. Entre o 2 e o 3 eu usei a vírgula. Entre o 3 e o 4, eu, em vez de usar a vírgula, usei a conjunção E. É muito natural. Comprei laranja, banana, maçã e pera. Então, entre os primeiros, eu uso a vírgula. E entre os dois últimos, a conjunção E, né, que indica que é a conclusão. É a última coisa que eu estou adquirindo. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de funcionarem, né, comprei laranja, banana, pera e maçã, esses 4 elementos, laranja, banana, pera e maçã, estão funcionando como objeto direto do verbo comprar. Só que aqui, esses elementos, eles estão funcionando como sujeito do verbo ser. Repare que é um sujeito composto. São 4 elementos. Esses 4 elementos. Melhora na capacidade, fixação de conteúdo, raciocínio lógico e memória, esses 4 elementos são alguns dos benefícios. Por isso, inclusive, que o verbo ser está no plural, porque concorda com esse sujeito composto. Então, a vírgula ela foi usada para separar cada um desses elementos do sujeito composto. Certo? E repare, na realidade, ele está separando os núcleos. Quem é o primeiro núcleo? Quem é o primeiro núcleo? Melhora. Quem é o segundo núcleo? Fixação. Quem é o terceiro núcleo? Raciocínio. O quarto núcleo não está sendo separado por vírgula, está sendo separado pela conjunção E, que é memória. Então, as vírgulas estão separando, na realidade, os sujeitos. Lógico, se você tem sujeito, você tem núcleo do sujeito. Então, você está separando os núcleos de uma enumeração. Sim. Você está separando, na realidade, elementos de uma enumeração. Certo? Qualquer elemento enumerado vai ter um núcleo. Por isso que a resposta é a letra A. Maravilha. Questão número 8. Vamos lá. No fragmento, há escolas que não conseguem desenvolver, há escolas as quais não conseguem desenvolver. Esse que aí é um pronome relativo. Certo? Ótimo. Vamos ver agora as alternativas. Neurocientistas da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, apresentaram recentemente uma pesquisa mostrando isso. Olha lá. O pronome relativo introduz oração adjetiva. Aqui eu estou substituindo a oração inteira pela palavra isso. Tá? Quando eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, esta oração é uma oração subordinada substantiva. Como é que se chama este termo que introduz as orações substantivas? É uma conjunção integrante. Legal? Conjunção integrante. Letra B. Cabe aos pais a busca de uma modalidade de esporte para a criança praticar desde cedo, pois, além de todos os benefícios citados, ainda ajuda no combate ao sedentarismo, o qual... Opa, se eu substituo o que por o qual, esse que aqui é um pronome relativo. Se ele é pronome relativo, nós já chegamos à resposta. Beleza. É essa a resposta. Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Questão número 9, que é uma questão, meu cabelo aqui arrepiou. É uma questão de colocação pronominal. Vamos lá, galera. Os cientistas notaram uma maior incidência da enfermidade. Quem nota alguma coisa. O verbo notar é verbo transitivo direto. Uma maior incidência da enfermidade complementa a ideia do verbo notar sem preposição. É o objeto direto. O objeto direto, gente, eu substituo por o, a, os, as. Certo? Maravilha. Como o núcleo é incidência, incidência é um substantivo feminino no singular, eu substituo pelo pronome oblíquo a. E aí o que acontece? Eu poderia falar, os cientistas anotaram, tá? Olha lá, o pronome oblíquo a, os cientistas anotaram, não aparece nas alternativas. Agora, os é um artigo. Cientistas é substantivo. São termos que não estão no rol daqueles que atraem pronomes oblíquos.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar este pronome oblíquo e deslocar. Aí fica assim, os cientistas notaram, mais o pronome oblíquo a. O que acontece? Gente, o, a, os, as. Depois de verbos terminados em som nasal, notaram o som sai pelo nariz? Verbo terminado em som nasal, mais o, a, os, as. O que a gramática nos orienta? Nos orienta a acrescentar a letra N. É justamente o que ocorre na opção D de dado. É essa a resposta. Notaram na que eu acrescento a letra N, porque sempre que o verbo terminar em som nasal mais o a ou as, a gramática prevê que seja acrescida a letra N de nariz. Beleza? Maravilha. Para a gente concluir o nosso trabalho, como eu falei para vocês, as questões de interpretação não são difíceis, não são nem um pouco complicadas. Tá legal? Não são daquelas cabeludas do estilo FGV, mas eles trabalham muito com valores semânticos de conjunções, preposições, ou seja, dos conectivos. Legal? Muita questão de conectores. Vamos lá. A não ser que passos sejam tomados, a não ser que significa a mesma coisa aqui, contanto que caso são conjunções condicionais. Posso substituir por ser. A única coisa, quando você substitui por ser, a conjunção ser não aceita verbo no modo, aliás, não aceita verbo no presente subjuntivo. A conjunção ser você vai trabalhar com o verbo estando no modo subjuntivo, ou no futuro do subjuntivo, ou no pretérito do imperfeito subjuntivo. Se passos, aí ficaria, se passos forem tomados, repare, aí o verbo sai do presente subjuntivo e vem para o futuro do subjuntivo. Tá? Então, a não ser que passos sejam tomados para reduzir os poluentes, ainda não é claro qual o nível sequer se esses gases são seguros para a saúde humana. Então, olha, se isso não acontecer, se essa hipótese não for resolvida, não fica claro qual o nível sequer se esses gases são seguros para a saúde humana. Então, nessa condição, nessa hipótese, isso vai acontecer. Então, a não ser que, a menos que, são todos eles conjunções de caráter condicional. Aliás, um outro conector que é sinônimo exato aqui é a menos que também é uma conjunção condicional. E foi aquilo que eu disse, pessoal. O assunto que eles cobram, assim, demasiadamente nessa banca é conectores. Aliás, todas as bancas cobram muito a parte de conectores, mas essa particularmente cobra mais ainda que as outras. Tá legal? Eu não consigo conceber um candidato fazer um bom concurso para essa banca sem estudar valores semânticos de conjunções e preposições, sobretudo de conjunções. Bem, pessoal, com essa questãozinha aqui eu encerro o trabalho da banca Selecom, né? Eu acho que já deu para passar para vocês uma boa ideia de como essa banca procede, o que eles cobram. Eles gostam muito de jogar os temas para o assunto semântico, né? Pouca coisa eu vi, assim, não me lembro de ter visto questão de morfologia para identificar se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio. Não vi isso. Função sintática também não vi. A única coisa que eu vi nesse sentido é o valor do que, para você identificar se o que é um pronome relativo ou condição integrante, mas não vi assim o cara solicitar função sintática de A, B ou C. Quando trabalhou com orações adjetivas, eles trabalharam só com a semântica, né? Se dá a ideia de restrição ou explicação, nem usou a palavra restrição, usou a palavra especificação, que é sinônimo, que está no mesmo campo semântico, o que denota uma intenção muito clara de puxar o tema gramatical para o lado da semântica. Então é esse o perfil dessa banca. Tá legal, pessoal? Foi um prazerzaço estar aqui novamente com vocês, né? Depois dessas 3 semanas que ficamos separados, mas vamos agora novamente numa sequência legal com Cisgan Rio na semana que vem e Decana na outra. Valeu, pessoal, um grande abraço para todos e até a próxima.